Então vamos lá. O tema da nossa palestra, né, de hoje, a proposta, é sobre o propósito da nossa existência. Ou seja, com qual finalidade, como espíritos imortais, segundo a doutrina espírita, né, nós assumimos um corpo de carne. O que é que nós estamos fazendo aqui agora? O que representa a nossa existência? Então, eu vou trazer alguns conceitos, espíritas de introdução, mas eu quero fazer reflexões com vocês, tá bom? Eu dei essa palestra segunda-feira, uma pessoa falou, ai, Silvia, você está pegando pesado. Mas são reflexões importantes que a gente tem que fazer. Então, vamos lá. Vamos começar apresentando, para falar sobre o assunto, o que Allan Kardec nos traz no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, ele foi publicado em 1857 na cidade de Paris, né? E ela foi a obra inaugural da doutrina espírita. Então, toda a essência, todo o alicerce do espiritismo encontra-se no Livro dos Espíritos. E aí Allan Kardec foi desenvolvendo o assunto nos outros livros, à medida que as pesquisas foram se intensificando. Então, na questão de número 132, Kardec pergunta à espiritualidade superior: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Ou seja, qual o objetivo de um espírito assumir um corpo de carne? Que foi o que nós fizemos. Como espíritos imortais, nós assumimos um corpo de carne e estamos aqui. Um dos trechos da resposta porque a resposta é mais longa, diz assim: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, pessoal, nós temos o quê? Deus lhes impõe a encarnação. Nós temos que Deus, através de suas leis, ele estabelece como propósito da nossa existência, como sentido, como objetivo da nossa existência, a conquista de níveis mais elevados de integridade e de plenitude. Todos nós. Plenitude emocional, moral, intelectual e espiritual. Então, nós não nascemos por um acaso. Né? Como a gente diz na gíria, a gente não caiu aqui de paraquedas, né? Existe um motivo. Mas aí é que vem a primeira reflexão. Ainda que como espíritas, né, que teoricamente conhecemos, sabemos disso, a gente conhece o Livro dos Espíritos, a gente está acostumado a estudar o Livro dos Espíritos, ou seja, teoricamente, está muito claro para a gente qual é o propósito da nossa existência. Mas aí, pessoal, na vivência de um dia a dia, no transcorrer das circunstâncias, no desenrolar das situações, será que este propósito, que é em busca do crescimento, da evolução, no nosso dia a dia, será que as nossas atenções sempre estão voltadas para esse propósito? Será que a gente conduz o nosso dia a dia ali, nos perrengues do dia a dia, nos vários desafios, nas várias coisas que a gente tem que enfrentar? Será que a gente tem isso em mente? Será que a gente vivencia isso? É uma reflexão que a gente tem que fazer. Aí, eu trouxe Hermínio Corrêa de Miranda. Hermínio Corrêa de Miranda, ele foi um escritor e pesquisador espírita. Eu não sei se vocês já leram Hermínio Corrêa de Miranda. Ele que escreveu aquela obra Diálogo com as Sombras. Então, por exemplo, para quem participa de reunião mediúnica, ler esse livro é imprescindível, o Hermínio Corrêa de Miranda. E ele escreveu um livro, né, chamado Reencarnação e Imortalidade. Ele diz assim, num trecho: a reencarnação é um mecanismo que assegura continuidade do aprendizado e ilimitado
ilimitada oportunidade de entendimento. O fato de estarmos aqui, o fato de assumirmos várias encarnações como espíritos imortais, continuidade do aprendizado e ilimitada oportunidade de entendimento. Então, nessa nova vida que nós assumimos agora, nós temos aproveitado cada momento para nos conscientizarmos da nossa necessidade de aprendizado? Ou todas as circunstâncias da nossa vida nos trazem um aprendizado? Nós temos consciência de que tudo que nos envolve, nós temos que, se ampliarmos o nosso entendimento, se ampliarmos o nosso conhecimento, será que a gente tem essa noção de que administrar a nossa vida se torna menos problemático? Porque quanto mais conhecimento eu tenho, mais domínio eu tenho. Quanto mais eu me conheço, mais autodomínio eu tenho. Quanto mais eu conheço a dinâmica das situações, das pessoas, mais domínio eu tenho, não no sentido de sobrepujar as pessoas, mas no sentido de me saber colocar perante as pessoas, perante as circunstâncias. Nós temos essa noção. E aí uma outra reflexão que me surgiu, né? Que para mim também, muitas vezes a gente vai dormir, tem dia que a gente reza, tem dia que não reza, dependendo do cansaço. Mas ali na questão, se não me engano, 990, porque isso não faz parte do script, tá? Não está aqui anotada. Mas quando Santo Agostinho fala sobre a importância do autoconhecimento no Livro dos Espíritos, mais ou menos por volta da questão 990, ele diz assim, que a gente sempre tem que, antes de dormir, refletir sobre o nosso dia. O que nós fizemos de correto, o que fizemos de legal, o que não foi tão legal. Assim, analisarmos o nosso dia a dia. Onde foi que nós acertamos, onde foi que nós complicamos. E aí a minha reflexão. Toda vez que a gente vai para a cama, antes da gente dormir, a gente sente que o nosso dia que passou foi mais uma etapa vencida nessa necessidade de aprendizado e de conquista de mais amplo entendimento. Então, pessoal, isso são reflexões extremamente importantes. E se a gente não tiver isso em mente, muitas vezes, na vivência do nosso dia a dia, a gente esquece porque tudo isso existe. A gente se atrapalha, a gente não consegue realmente aproveitar das situações aquilo que elas têm para nos ensinar. Vocês já leram? Eu já li esse conceito, que toda vez que uma situação se repete, sobretudo um problema, é porque nós não aprendemos com o problema? E a gente sempre tem que estar vivendo a mesma coisa? Vocês já escutaram esse conceito? Não é? Oi? Então, quer dizer, se uma coisa se repete, é porque você não aprendeu. Então, administrar legal aquela situação, a crescer em razão daquilo, se está repetindo. Então, a gente tem que analisar por que está repetindo, o que eu preciso aprender. E eu entendo assim, que tudo no nosso mundo é importante em termos de aprendizado, desde que agregue valor para nós. Então, muitas vezes, lógico, nós estamos aqui estudando o Espiritismo, tantos outros conceitos existem que nos esclarecem, tantas outras ajudas. Então, o nosso mundo, ele é bastante rico, sobretudo agora com o advento da internet, para que nós possamos nos conscientizar de uma série de coisas. Tudo bem? Então, quando nós nos conscientizamos da nossa necessidade de crescimento pessoal, quando nós reconhecemos em nós esse impulso de progresso, esse impulso de evolução, um impulso que já trazemos latente dentro de nós, porque é uma herança divina.
Deus nos criou dessa forma. Então, todas as vezes que nós temos quando nós nos conscientizamos, mais objetivamente, nós direcionamos a nossa vida para que este propósito divino encontre em nós a sua devida realização. Direcionamos a nossa vida para que aquilo que Deus espera de mim em termos de espírito imortal, que está em busca do crescimento, realmente aconteça. Então, falando em outras palavras, no que consiste esse propósito divino? Em outras palavras, na sublimação do nosso ser. Então, eu fui buscar no dicionário. O que é sublimação? Elevação, melhoria. Então, elevação e melhoria, sobretudo, dos nossos conhecimentos, da nossa moralidade e da nossa ética, para que tudo isso possa ser expresso em comportamentos mais conscientes e, sobretudo, responsáveis quanto às consequências de nossas escolhas. Então, pessoal, no nosso mundo, tudo isso significa o quê? Nós estamos aqui para aprender a ser melhor. Nós estamos aqui para sair melhor do que nós saímos. Sair melhor do que nós entramos. Deixa eu até tomar água. Muito bem. Foi um teste, você entendeu, Rosângela? Vocês passaram no teste. Então, pessoal, mas aí no nosso dia a dia, por exemplo, como eu vejo em mim, como que eu detecto em mim? Por exemplo, eu vivi uma situação hoje, que só por Deus eu tô aqui, né? Assim, sabe aquele dia, preciso numa casa espírita, sabe? Quando, então vou dar palestra, que bom. Então, existem situações, hoje, por exemplo, eu vivi uma situação, né? Só vou contar, eu sou síndica do meu prédio, tá? Só deu para sentir o drama, né? Por exemplo, há um ano atrás, ou há 6 meses atrás, eu teria tido uma reação muito pior. Hoje eu consegui ter uma reação mais... Pensei antes, equilibrei antes, né? E administrei com menos braveza. Então, pessoal, não houve uma evolução? Não houve uma evolução? Houve. Então, é isso que nós temos que, na nossa trajetória, hoje eu agi assim, mas semana passada eu agi pior. Houve uma evolução. Lógico, a gente não pode se acomodar só com aquilo que a gente conquistou. A gente tem que sempre buscar mais excelência em tudo que a gente faz. Mas se nós não nos conscientizarmos das nossas pequenas conquistas evolutivas, a gente não consegue se motivar para continuar nesse caminho de busca. E eu sinto, Silvia, que o crescimento, ele não precisa ser algo sofrido. Eu falo assim, não precisa me empurrar, deixa que eu vou sozinha. A vida não precisa me pressionar. Eu tô indo, não precisa me pressionar. Ou seja, buscar esse crescimento com consciência, com essa vontade de crescer, com esse prazer da conquista. É isso que Deus espera da gente. O crescimento não tem que representar algo sofrido. Se está sendo sofrido, a gente está escolhendo caminhos, talvez os não mais adequados, ou os mais difíceis. Então, a doutrina espírita, pessoal, quando elas nos conscientiza da lei de causa e efeito, da lei de progresso, não é para trazer para nós um peso, mas uma consciência. Como diz a gíria, o espiritismo nos faz, como diz a Rosângela, ficar mais ligado. Os jovens falam, tá ligado? Tá antenado? Olha, existe um porquê, existe um depois, existe um antes. E aproveitar deste conhecimento para que o nosso processo evolutivo realmente encontre esse propósito que é o crescimento. Tá? Bom, aí eu trouxe
algumas palavras do espírito Joana de Ângeles, na obra Jesus e Vida. É do Divaldo Pereira Franco, né? O médium baiano Divaldo Pereira Franco. Vocês sabiam que esse ano ele fez 96 anos? E só está vivo de tanto que o homem trabalha, né? Ele se retroalimenta com tantas coisas. Tem lá as suas dificuldades de saúde, precisou passar por uma cirurgia, mas está ali, trabalhando, produzindo, ensinando, isso que é importante. Então, é um capítulo intitulado O Sentido Existencial, tá? É um capítulo inteiro. Eu trouxe alguns trechinhos que eu achei legal. Então, diz assim, ó, ela começa. É fundamental a criatura humana em sua vilegiatura carnal, ou seja, na sua vida, né? Encontrar o sentido existencial. Enquanto nós estamos vivendo, precisamos encontrar o propósito da nossa existência, a finalidade da nossa existência, para onde nossos passos estão nos direcionando, nos levando. Qual é o sentido que eu estou dando à minha vida? A perda desse objetivo, você encontrar o sentido existencial, o propósito da sua vida, ou seja, a gente acorda todo dia de manhã, mas não sabe por que está vivendo? Não sabe, não tem um propósito, não tem, acorda, não sabe por que está vivo, por que acorda, por que vai dormir. Eu entendo que deve ser uma vida muito chata, muito vazia. Na minha perspectiva, você não acordar por algo, nem que seja para cuidar de um animal, mas é algo, tá? A perda desse objetivo conduz-la ao desespero ou à indiferença por tudo quanto lhe acontece, empurrando-a pela via da morte emocional, sem que tenha estímulos para as lutas que se apresentam, convidando-a ao crescimento e à felicidade. Então, pessoal, Joana de Ângeles, luta é convite para o crescimento, para essa busca, para que nós possamos desenvolver os nossos potenciais. A gente desenvolve os potenciais, a nossa capacidade de superação, de reação, quando tudo está bem na nossa vida? Não, é quando a coisa não dá muito certo, que a gente, né, como diz assim, na gíria tem que correr atrás do prejuízo, né? Aí é que a gente se movimenta. Então, no nosso mundo, por ser imperfeito, a razão de nós também sermos imperfeitos, somos espíritos de terceira ordem, segundo o que a gente pode entender lendo a obra de Allan Kardec, os desafios, as lutas, os problemas ainda são fatores de estímulo. Porque a gente ainda não assumiu o processo de crescimento como motivação para eu continuar vivendo. Torna-se essencial saber-se qual a finalidade da existência e como identificar-se com a mesma. Numa análise profunda sobre a questão, logo ressalta que encontrar o sentido, o significado existencial é descobrir-se como ser consciente e como ser responsável do que decorrerá o comportamento a ser vivenciado. Quando eu sou consciente do que eu estou fazendo aqui, quando eu sou responsável pelas minhas escolhas, pelas minhas atitudes, muito embora as nossas imperfeições, muito embora os nossos erros, mas eu estou sempre ali buscando melhorar, buscando aprimorar, aí sim, meu comportamento melhora. Eu sou uma pessoa melhor. Porque tudo isso, intelecto, emoção, estudo, ele é expresso no nosso jeito de ser, no nosso dia a dia. E muitas vezes perante as dificuldades. Porque é fácil ser calmo, não é? Quando tudo corre bem, quando todo mundo faz o que a gente quer, não é?
quando todo mundo concorda com a gente. É fácil ser calmo, ser tranquilo. Mas é fácil ter fé quando tudo está correndo bem. Mas é quando as situações acontecem que a gente vê se realmente todas essas virtudes, todas essas qualidades existem dentro de nós. Vivemos num mundo que as dificuldades servem para nos testar, para nos mostrar quem realmente nós somos, ou em que pé nos encontramos. Para que seja alcançado esse significado, cumpre-lhe analisar a situação em que se encontra, os fatores de perturbação em que se vê envolvido e as possíveis soluções que pode movimentar em favor do equilíbrio. É comum informar-se que a vida não tem sentido porque logo advém a morte do indivíduo. Eu vou morrer mesmo, então para que eu vou, né? Apesar disso, a transcendência da vida, logo que seja descoberta em forma de imortalidade do espírito, proporciona estímulos para que sejam realizadas ações mais vigorosas e úteis que favoreçam esse porvir. Então, na nossa vida, nada é desperdiçado. Ainda que, por exemplo, eu tenha 90 anos, não sei tocar violino, mas eu quero aprender a tocar violino. 90 anos. Morri com 91. Esse 1 ano de aprendizado não está jogado fora. É conquista. É nosso. Então, tudo que a gente vivencia, todas as nossas experiências, todos os nossos aprendizados, é nosso. Por isso que dá importância desse processo de envelhecimento, nós não desanimarmos, nós não acharmos que agora tá bom, eu não quero aprender mais nada. E pessoal, eu estou muito assim, nessa fase. Esse ano eu faço 60 anos. Já vou me tornar uma idosa. Olha que chique. Me tornar uma idosa. Vou tirar minha carteirinha. Vou tirar. Se vou usar, não sei, mas vou tirar. Mas, gente, cadê esses 60 anos que passaram que eu não vi passar? Cadê? Então, eu estou nessa urgência. Eu, Silvia, estou nessa urgência. Porque o que eu falo, agora eu tenho um resto de vida. Eu não vou viver mais 60 anos. Gostaria, mas não vou. Então, eu tenho um resto. Pode ser que eu faleça amanhã, pode ser que eu faleça. Eu estou negociando daqui 40 anos. Estou negociando, vamos ver se dá certo. Mas pode ser que eu faleça amanhã. O que é que eu, Silvia, espírita, vou fazer desse resto de vida? Eu tenho que aproveitar o máximo, pessoal. Tem que aproveitar o máximo para crescer, para viver, para experienciar. Então, por exemplo, eu adoro dar palestra. Eu adoro. Uma coisa que eu curto pra caramba. Porque eu vou em outra casa espírita, eu conheço, eu falo. E eu falo assim, eu sou um espírito tão teimoso que eu preciso aprender a ouvir minha voz. Porque se o outro falar, eu não dou muita bola não. Entendeu? Mas eu falando para mim mesma, eu aprendo mais. Eu aceito mais. É fruto de estudo, não é da minha cabeça. Mas eu aceito mais. Então, se permitir viver situações, ir em busca de situações, de aprendizados que agreguem valor a nós. Não nos acomodarmos. Não, agora não dá mais. Não, agora não quero mais. Não, tá bom. Não. A gente está desperdiçando a nossa vida. Desperdiçando esse momento. Deixando de conduzir a nossa vida com plenitude, com satisfação. Porque essa alegria de viver, isso nos retroalimenta, isso nos dá um objetivo, a vida, nos dá um sentido. Porque quando a gente busca, a gente vive por algo, a gente vive por um porquê. E foi o que eu li
no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem muito problema no mundo, eu também acho. Muito problema no mundo, pessoal. Serviço é o que não falta. E muitas vezes serviço você fazer em casa. Basta a gente querer. Basta a gente se dispor. Um sentido. Mas aí ela diz assim, ó, mais para o final. De incontestável significado, portanto, para o encontro do sentido existencial, você saber o que você está fazendo aqui, é a oração. Nesse solilóquio do ser que busca Deus, até o momento em que Deus é alcançado por aquele que lhe vai em encontro. Pessoal, onde é que Deus está? No universo? Aí eu sou assim, eu sou o tipo de pessoa que eu preciso equacionar algumas coisas na minha cabeça, sabe? Em termos simples. Eu equacionando, aí eu consigo, tá, beleza. Por exemplo, a gente não diz que Deus é onipresente? Agora só uma questão de lógica. A gente não fala, Deus é onipresente? Deus está em todos os lugares? A gente vê na árvore, no pássaro, não sei onde. Ai, Deus está em tudo. Por que Deus está em tudo e não está em mim? Já que Ele é onipresente. Não é? Por que eu estou excluída da natureza? Então, se Deus é onipresente, obviamente Ele está dentro de mim. Pronto. Não tenho o que discutir. Então, se Deus não está dentro de mim, Ele não é onipresente, ou seja, Ele não está em todos os lugares. Porque Ele não está em mim, então Ele não é onipresente. Então, depois que eu equacionei isso, sim, Ele está dentro de mim, porque Ele está comigo, Ele está em mim. E outra coisa que eu equacionei, pessoal, nós não somos filhos de Deus? Não foi Deus que nos criou? Lá, Livro dos Espíritos. Deus criou tudo. Deus nos criou. Qual é a nossa genética espiritual? Divina. Eu, Silvia, tenho a genética dos meus pais, desta vida. Sou parecida com a minha mãe e tal. Qual é a minha... Quem foi o meu criador espiritual? Deus. Então, eu tenho a genética de Deus. Eu já trago os genes divinos dentro de mim, que é a minha essência. É lógica, é uma questão de lógica. Então, a partir deste momento, assim, quando eu consegui equacionar isso na minha cabeça, ficou fácil de eu aceitar. Então, aí, ó, a busca de sentido é também a experiência da necessidade de conviver com Deus nos refolhos do Espírito. Então, quando eu me conscientizo de que eu sou um ser divino, imperfeito, porque eu estou num processo de crescimento. Eu falo brincando, né? A gente não tem, né, no Livro dos Espíritos, que Deus criou os espíritos simples e ignorantes? Não temos? Aí eu falo assim, Deus, ninguém mandou você me criar simples e ignorante. Agora eu dou trabalho, vai ter que aguentar. Vai ter que aguentar. Até eu aprender, vai ter que aguentar. Você que me fez simples e ignorante. Agora aguenta. Nessa brincadeira, né? Mas é essa consciência. Nós estamos num processo de crescimento, mas nós somos seres divinos. E nós temos que nos enxergar desta forma. Porque é desta forma que nós encontramos motivação para viver plenamente. Motivação para alcançar esse propósito, para buscar nossa evolução, para buscar o nosso crescimento, não porque a vida está nos forçando a isso, mas porque eu quero isso para mim. Porque isso é o que faz sentido para mim. É isso que dá valor à minha vida. É isso que dá brilho à minha vida. É isso que dá dinamismo. Vocês estão entendendo, pessoal? O crescimento, ele tem que ser como algo buscado com satisfação. Porque é isso que nos planifica. Desenvolver os nossos potenciais. E, infelizmente, no nosso mundo, são as circunstâncias difíceis que nos ensinam. Mais do que as fáceis. Tá?
Então, quando a doutrina espírita analisa, estuda a vida do espírito imortal, né, ser cósmico, como todos nós somos, ela nos ajuda a compreender algo que de tão óbvio a gente até se esquece. De tão óbvio. Nós estamos aqui de passagem. A nossa vida é muito breve. O que são 80 anos, pessoal? A gente acha que é bastante, mas, por exemplo, eu que estou com 60, gente, 60, como assim? Cadê minha vida que passou? Lógico, se você fica lembrando momento a momento, sim, foram muitas coisas, mas hoje, cadê tudo isso? O que eu vou fazer desse resto? Então, nós não tem aquele pensamento também que a gente tem que viver o dia como se fosse o último dia da nossa vida, até porque a gente não sabe se é mesmo. Para que você viva plenamente tudo que você tem que viver. E aí eu trouxe, pessoal, quando o nosso destino como espírito imortal, Deus já traçou. Nosso destino já está traçado. É a busca de excelência em tudo que nós pensamos, sentimos e fazemos, nessa sintonia com o nosso Criador, para que aquilo que Ele propôs para mim como espírito imortal, eu realmente consiga alcançar. E aí eu trouxe 3 pensamentos de uma pessoa que foi super antenada com Deus, super ligada. Quem foi essa pessoa? Quem? Jesus. E ele era tão ligado com Deus, tão antenado com Deus, né? Que muitos acham, algumas crenças religiosas acham que ele é Deus. Mas para o espiritismo, naquilo que os espíritos trouxeram para Allan Kardec, Deus é Deus. Jesus é filho de Deus, como nós também somos. Ele é irmão nosso. Ele é igual a nós. Só que ele é um espírito mais evoluído do que nós. Talvez um espírito mais velho, bem mais evoluído. Talvez foi alguém que desde o começo da trajetória evolutiva, né, foi mais disciplinado, né, foi mais antenado, não fez tantas escolhas complicadas. Mas Jesus o Evangelho nos traz. E eu trouxe 3 pensamentos que estão no Evangelho de João. Jesus diz assim: eu e meu Pai somos um. Porque Jesus fazia o propósito, aquilo que Deus esperava que ele fizesse, ele estava fazendo. Ele conhecia o propósito divino, ele conhecia as leis, ele sabia de tudo, ele estava em plena sintonia com Deus. Mas será que eu e o meu pai também, será que eu, Silvia, e o meu pai também não somos um? Também somos, porque eu sou filha dele. Só que falta só eu fazer essa liga com ele, através da oração, através do pensamento, através desse sentimento de unidade com ele. Aí eu trouxe um outro pensamento de Jesus, que foi a parte da pesquisa e tal, né? Só que aí quando eu estava estudando a palestra, eu falei, epa, mas eu também. O que Jesus falou se aplica a mim também, e se aplica a todas as pessoas. Olha o que Jesus falou também em João. Porque desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade de quem me enviou. Nós não estamos aqui para fazer a vontade de quem nos enviou? Nesse impulso de progresso, nesse impulso de evolução. Qual é a vontade de Deus para nós? Que nós evoluamos. As leis divinas contribuem para isso. Nós estamos aqui para cumprir a vontade do meu Pai. Eu posso não cumprir, mas esse é o propósito. Eu falo assim, eu espero ter descido do céu, tá, pessoal? Eu desci do céu, né? Espero ter descido do céu, né? Melhor, né? Ou então eu subi, né, e vim, sei lá.
Mas a gente veio da espiritualidade para isso. Não para fazer a minha vontade, porque a minha vontade, uma vez que está em sintonia com o propósito divino, num comportamento mais ético, mais consciente, mais responsável, eu estou fazendo aquilo que Deus espera de mim, ou as leis esperam de mim. E também, olha aqui, hein? O meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. Se Deus trabalha até agora, se Jesus continua trabalhando até agora, porque não pararam, por que a gente vai tirar férias da vida? Por que a gente vai desistir de nós mesmos? Por que nós vamos desistir do nosso crescimento? Por que nós vamos desistir de viver a vida em plenitude? Buscando as situações que realmente te tragam crescimento, consciência, como diz a Rosângela, e eu também acho, vivendo a situação, aproveitando das situações do momento. Lógico, dificuldades a gente tem, mas se a gente não for aproveitar as coisas boas que a gente também tem, a vida fica muito chata, fica um peso, fica muito complicado. Pessoal, deixa eu ver só que horas são. Tem mais 10 minutos, é isso? Mais 15? Tá bom. Então vamos lá. Aí, o que eu trouxe aqui também? O livro Nosso Lar, ele foi publicado por Chico Xavier, né, pela Federação Espírita Brasileira, em 1944. Ele é um dos livros mais vendidos lá de literatura espírita. Ele faz parte daquela série A Vida no Mundo Espiritual, onde o espírito André Luiz ditou para o médium Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. Tanto, esse livro virou filme, acho que eu já falei, não sei se eu falei. Já virou filme, eu não sei se vocês assistiram, muito interessante. E o Obra Nosso Lar, ele nos traz, se Allan Kardec fala da realidade espiritual, se Allan Kardec traz a comunicação de espíritos que falam da sua condição de dor ou de ventura no plano espiritual, André Luiz nos mostra a vida espiritual como sendo algo extremamente dinâmico, nos trazendo também, nos contando das diversas regiões onde vivem as várias categorias dos espíritos. Falam também, André Luiz nos conta nessa série toda, não só Nosso Lar, a condição dos espíritos em sofrimento, a condição dos espíritos venturosos. Mas o que eu acho mais legal ler em André Luiz, eu li uma vez, agora estou precisando reler, né, toda a série. É justamente, pessoal, o trabalho daqueles espíritos mais conscientes da sua condição de filhos de Deus. E por isso eles trabalham no bem, eles trabalham para o bem, eles trabalham para o nosso crescimento. Então, André Luiz nos fala desses espíritos, desses instrutores, desses trabalhadores no plano espiritual. Eu acho isso fantástico. Aprender com os exemplos de trabalho, de dinamismo. E eu falo aqui, pessoal, se a gente não está acostumado num trabalho intenso, você acha que quando a gente morrer, a gente vai trabalhar? Ou a gente vai dar trabalho? Né? Então, o aprendizado do trabalho, do dinamismo é aqui. Para que quando a gente morrer e for para o plano espiritual, a gente continue também contribuindo e agregando mais ainda valor para nós. Nesse trabalho de cooperadores com Deus, nesse trabalho de crescimento. Então, eu acho fantástico ler isso em André Luiz. Mas logo na introdução, nós podemos encontrar algumas palavras do Espírito Emmanuel. André Luiz ditou o Nosso Lar, mas o Espírito Emmanuel ditou a introdução. E, se não me engano, alguns dos trechos dessa introdução, o próprio André Luiz falou no filme, né? Então ele diz assim, olha, uns trechinhos também. O homem terrestre não é um deserdado.
Aí eu fui buscar no dicionário o que é a palavra deserdada. Vocês sabem o que é uma pessoa deserdada? É aquela que não tem direito à herança. É uma desfavorecida. O homem terrestre não é um deserdado. Ou seja, nós temos direito a uma herança. Qual é a nossa herança? É filho de Deus. Nossa, gente, só aí, pronto. É a nossa herança. É filho de Deus em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne. Aluno de escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. Nós estamos aqui para isso, para aprender a elevar o padrão, o nível dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. Não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Então, pessoal, cada um de nós tem a responsabilidade de dignificar a própria vida, de bem aproveitar o tempo, de se aprimorar em tudo que nós realizamos, porque, como eu já comentei, nós nos encontramos transitoriamente nesse mundo. Se a gente perder a oportunidade, e aí? É o que eu falo, né? Muitas vezes, você está com a faca e o queijo na mão. Que nem, né, eu estava vindo, né, comentando com meu marido as coisas de síndico, né? Mas eu falo assim, eu não quero deixar de ser síndica. Porque eu gosto do meu prédio. Mas, gente, quer aprendizado mais intenso do que isso? Quer? Você aprender a não pensar mal do outro, a não ficar com raiva, para entender o ser humano. Eu administro as finanças do prédio, então eu não posso querer pegar nada para mim. Eu fui bancária. Então, quer dizer, olha quanto aprendizado você tem. Eu falo, você acha que eu vou largar isso? Eu não largo. Porque é aprendizado. Então, se eu estou com a oportunidade, se eu estou com a faca e o queijo na mão, eu vou largar. Dá trabalho, sim, mas eu estou aprendendo, eu estou conquistando, então eu estou visando não só o fato de administrar, mas o que eu posso crescer com isso. Então, um exemplo, ser síndica é um instrumento ali, hein? Intenso, é um intensivão de crescimento. Então, muitas vezes a gente foge de umas situações porque a gente não quer. Sim, tem situações que eu não consigo administrar. Tem situações que eu já realmente não quero, já estou no meu limite. Sim, tem situações que a gente não consegue, mas eu tenho que conscientizar, é uma fuga. Esse é um aprendizado que eu não estou ainda conseguindo fazer. Eu tenho essa consciência. Mas aquilo que eu consigo e que faz sentido para mim, a gente tem que buscar, a gente tem que viver e não fugir e não ficar escapando. Não, a gente deixa de crescer, estamos com a faca e o queijo na mão e não vamos aproveitar. Gente, seu exemplo, oh meu Deus, não é? Outra coisa, né? Eu já fui piorzinha, agora eu estou mais assim, centrada. Mas também ser exemplo, você é vitrine, você dá a cara a tapa. Aí vai numa reunião, você tem que ficar calmo. Você está ali querendo esganar a pessoa. Nas primeiras reuniões eu tinha vontade de esganar, agora não dou. É assim mesmo, não adianta, vai sempre ser assim, eu não vou esquentar minha cabeça. Pronto, já aprendi, pronto, já não esquento na cabeça. Aprendizado, tá? Então, nós precisamos aproveitar. E é somente com a consciência da nossa imortalidade. É somente com a consciência do porquê eu tenho que viver aquilo. Por que aquilo é importante para mim, que realmente nós sabemos aquilatar, avaliar os benefícios e as bênçãos da nossa oportunidade reencarnatória, como eu escrevi aqui, olha, como instrumento de autorrealização
e de harmonização do nosso próprio íntimo. Esse é o instrumento. E aí, eu vou trazer, para finalizar, 2 pensamentos do livro Nosso Lar, que diz assim: cada um de nós chegará ao local para onde esteja dirigindo os próprios passos. Qual o sentido que nós damos à nossa vida? O que é que eu estou buscando na minha vida? Para onde eu estou dirigindo os meus passos? Porque é lá que eu vou chegar. É isso que nós temos que ter consciência. Outro pensamento. Quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra a caminho da realização. Gente, quando a gente quer, a gente faz, não é? Quando a gente quer, a gente faz. Então, se nós desejarmos ardentemente esse crescimento, essa evolução, quando isso fizer sentido para nós, quando o propósito divino calar no nosso coração, aí sim nós chegaremos, porque já estamos no caminho da realização. Pessoal, obrigada pela atenção. Desculpa se eu dei exemplos, tá? De mim. Eu acho assim interessante. Espírito imperfeito, com dificuldade, com um monte de qualidade, um monte de defeitos. Porém, eu tenho uma riqueza na minha vida. Eu nasci em berço espírita. É mais difícil ainda, mas é um aprendizado que realmente me trouxe até aqui. E a oportunidade de dar palestra me faz aprender mais ainda, mais intensamente. Porque como diz a Rosângela, a gente tem que ser o exemplo. Oh, meu Deus! Pessoal, obrigada pela atenção, obrigada pela oportunidade.